A decência. Apesar do título do episódio ter sido mal traduzido, o título em português também combina com a história do episódio. Descent é traduzido como queda ou até mesmo origem. Esse é mais um episódio com acontecimentos no passado e fora dos Estados Unidos. Vemos aqui o Big Ben, um famoso monumento de Londres. Uma mulher é abordada por um homem de olhos vermelhos. Ela grita e parece cair no chão de medo. Notem que o rosto dela é muito parecido com o da Jubileu. A polícia persegue o homem, mas eles não parecem ser muito competentes. 3 deles caem ridiculamente em cima do comerciante que foi derrubado. Temos uma reciclagem de cena durante a perseguição. O homem de olhos vermelhos mostra suas habilidades atléticas e consegue fugir. Eu não acredito que os acontecimentos sinistros na Capela Branca sejam obra de um homem de 60 anos. Ora, fale sério, Dr. Xavier. Tem que acreditar em mim, inspetor. O Dr. Nathaniel Essex é responsável por esses crimes. Esse personagem se chama James Xavier. Pelo nome e aparência, dá pra saber que ele é o avô ou algum parente próximo de Charles. O Dr. Xavier comenta que Nathaniel Essex é o responsável pelos crimes. Para quem não lembra, esse é o verdadeiro nome do Senhor Sinistro, aquele mutante que foi peça central da segunda temporada. E antes da revelação meio óbvia, o desenho vai dando essas dicas durante o episódio. Que os acontecimentos sinistros... As experiências sinistras. Experiências sinistras. Sinistras. Apesar do mapa não ser perfeito, essas ruas realmente existem e são bem próximas uma das outras. Além disso, a Capela Branca que o inspetor comenta é um local bem relevante. Vamos comentar sobre isso mais tarde. Então, o desenho nos mostra o passado do passado. Xavier conta que percebeu a crueldade de Essex em 1859. Essex havia ficado fascinado com as teorias de Charles Darwin, em especial o revolucionário trabalho reunido em seu Origem das Espécies. Sim, esse personagem é Charles Darwin, aquele que fez grandes descobertas sobre a evolução das espécies. E aqui vemos Sinistro quando ainda era humano. Essa aparência dele me lembrou muito o Doutor Estranho. Devido ao fato de termos nos retirado dos mecanismos de seleção natural, a raça humana não seria merecedora do próximo passo evolutivo? Em inglês, Sinistro não fala que a humanidade é merecedora de evolução, e sim que está atrasada para dar o próximo passo evolutivo. Nessa cena, aparece um fóssil de dinossauro montado, mas a primeira vez na história que um dinossauro foi montado e exposto foi em 1868, na Filadélfia. Cavalheiros, gostaria de falar com vocês sobre minha própria pesquisa. Fiz observações detalhadas sobre humanos transformados, incorporando algumas de suas teorias. São épocas perigosas para homens de ciência livre-pensadores. As ideias de Darwin criaram muita controvérsia nessa época, já que sua proposta evolutiva contradizia os religiosos e a Bíblia. Interessante que isso acaba criando um conflito de ideias entre Xavier e o futuro Senhor Sinistro. Xavier defende o elemento religioso na criação do homem, enquanto o Sinistro vai todo para o lado da ciência. Sr. Darwin, quero lhe apresentar o Dr. James Xavier, médico da família em Grey Hall. Então, Dr. Xavier, o senhor crê que eu seja um herege ou meramente um louco? Eu tenho o maior respeito pelo seu trabalho anterior, senhor, mas a seleção natural parece negar a mão divina na criação. Essex ganha um livro Origem das Espécies, autografado por Darwin. O livro realmente teve sua primeira edição em 1859. Darwin começa a tossir e se retira do local. Nessa época, ele realmente tinha uma doença, mas os sintomas não eram respiratórios, e sim cardíacos. Essex não estava qualificado para tratar a doença de sua esposa. Era considerado impróprio na época, como agora que um médico tratasse membros de sua própria família. Em inglês, Xavier comenta que Essex tinha qualificação suficiente para tratar de sua esposa, ao contrário do que é falado em português. Ele só não tratava diretamente dela para não ser mal visto pela comunidade médica. Notem que nessa cena Darwin está sentado à mesa, mas ele não participa da conversa e nem é mostrado nas cenas seguintes. Essex se irrita com Xavier porque vê que sua esposa não está melhorando. É o trabalho dele que me preocupa, senhor. As ideias dele beiram a blasfêmia. Eu compreendo. Mas ele é meu genro. E uma das poucas coisas que trazem um sorriso aos lábios da minha filha. O desenho cria toda uma relação ancestral entre Xavier, Jean Grey e Sinistro. Aquele Grey Hall que Essex falou seria a casa da família Grey. Ele vive nessa casa, já que o Lord Grey é pai de sua esposa Rebecca. Xavier é o médico que trata de Rebecca, que contraiu uma doença dita incurável. Descobrimos que Essex secretamente pesquisava uma cura para sua esposa. Essa personagem existe nos quadrinhos,
mas não tem qualquer menção de que ela fazia parte da família Grey. A própria casa onde Essex e Rebecca moravam não era Grey Hall. Nos quadrinhos, ela se chamava Milbury House. É revelado que Essex fazia suas pesquisas num hospício, que ficava dentro das propriedades da família Grey. Era um lugar perfeito para estudar as pessoas ditas especiais. Alcoviteiros não responsáveis sabiam que ele pagava bem, por isso o ajudavam a procurar essas curiosidades nos festivais e pantomimas, onde eram obrigados a ganhar a vida. Fiquei impressionado que traduziram perfeitamente procurers como alcoviteiros. É assim que chamam intermediários, na busca por pessoas específicas. E depois, outra tradução perfeita. Dumb show foi chamado de pantomima. Essa é uma modalidade de teatro usada pelos mímicos, ou seja, usa gestos e movimentos corporais. O senhor me pegou em boa saúde e muito animado, Dr. Essex. Estamos ansiosos para ouvir as suas descobertas. Achei engraçado que Darwin fala "é sexy". I'm sexy and I know it. Essex então mostra dois mutantes, Fuente, que parece ter poderes eletromagnéticos, e Thomas Flannelly, com o poder de criar calor e fogo. Os cientistas ali presentes ficam irritados, achando que a demonstração era apenas um truque. Com o tempo, eu porei um fim às desordens hereditárias para todas as doenças. O homem finalmente possuirá o domínio completo do seu próprio corpo. Nós nos tornaremos mais do que homens, seremos deuses. Minha nossa, como o senhor é louco! Voltamos ao, digamos, presente, mas ainda no passado. Xavier e o inspetor chegam a uma cena de crime e conseguimos ver um pé, aparentemente de um mutante. Enquanto seguem para o próximo local, Xavier volta a contar sobre o passado. Depois de sua expulsão da sociedade real, Essex tornou-se ainda mais obcecado com sua pesquisa, mas ainda assim encontrava fracasso após fracasso. Essa sociedade real que Xavier fala existe até hoje. A Royal Society é uma instituição que incentiva o conhecimento científico e foi criada em 1660 na cidade de Londres. As pessoas começam a ficar desconfiadas dos trabalhos de Essex, mas ainda não fazem nada a respeito. Enquanto isso, Xavier não conseguia fazer com que Rebecca melhorasse. Olhando para essa maleta dele, eu consigo entender por quê. Achei legal que mostra como a medicina ainda era precária nessa época. Essex enfim consegue avançar na sua pesquisa. Ele bebe um líquido que acaba deixando sua pele esbranquiçada. Engraçado que ele não se importa nem um pouco com essa modificação em seu corpo. O que você vai fazer conosco? Não temam, meus amigos. Com essas transfusões, vocês tornar-se-ão mais do que homens. Muito mais. Notável. Nem mesmo uma bolha. Já vemos um poder bem característico de Sinistro. Ele se curou instantaneamente depois de queimar seu dedo. Xavier comenta que Rebecca está mais saudável. Então, ela decide contar que Essex tratou dela em segredo, o que deixa Xavier e Lord Grey preocupados. Nada de ciúme profissional, James. Você disse que minha recuperação era impressionante. Aquele arrogante, insolente, metido a importante. Metido a importante foi uma boa adaptação. Em inglês, ele usa uma expressão para falar que Essex era insignificante, mas queria aparecer. Xavier vai conversar com Essex no hospício para saber o que ele fez com Rebecca. Engraçado que ele não acha estranho a pele branca de Essex, e nem os óculos escuros sendo usados à noite. Por algum motivo, Essex resolve mostrar para Xavier suas experiências. Ele então se incomoda de ver as pessoas presas em condições horríveis, e sendo usadas como cobaias nos experimentos. Nem mesmo animais merecem tal tratamento. E o tratamento que eles receberiam fora desses muros seria melhor? Solte essas pobres criaturas, agora mesmo! Os dois acabam lutando e dão a oportunidade para os mutantes escaparem. Já na cidade, Flannery acaba se assustando e, sem querer, atira bolas de fogo pelas mãos. Eles surgiram das trevas, demônios cuspindo fogo de Hades. Eu não pretendia! Ao serem abordados, os outros mutantes também usam seus poderes para fugir. Xavier vai atrás de um dos mutantes na igreja. Vemos pegadas próximas à porta, mas por algum motivo, não tem pegadas nos degraus. Não sei se é pela distância, mas a porta da igreja parecia fechada nessa cena. O mutante revela que foi ao encontro de Sinistro por dinheiro, para poder comprar comida para seus parentes na Irlanda. Por volta dessa época, a Irlanda passou pela chamada Grande Fome, onde 1/4 da população acabou morrendo ou saindo do país em busca de condições melhores. Flannery acredita que Deus o abandonou, mas Xavier o convence do contrário e oferece ajuda.
Este homem não é um demônio. É um monstro! Não! É diferente, é verdade. Nasceu com habilidades que podem nos ajudar, mas não teve escolha quanto a isso. Habilidades que podem nos ajudar? Em inglês, ele fala habilidades que podem nos assustar. Ali está seu monstro, Nathaniel Essex! Agora tem uma mulher gritando "é sexy" na multidão. I'm sexy and I know it. Engraçado que Xavier aponta para um local diferente de onde Essex está, mas mesmo assim, o povo consegue achar ele no meio da multidão. Enquanto é atacado, Essex mostra seu poder de cura e descobre que pode atirar rajadas pelas mãos. Temos que fugir agora mesmo pro continente. Mas por que tudo isso? Está me machucando. O que foi que você fez com você? Os tratamentos. O que fez comigo? Sério, ela deixou que Essex a usasse como cobaia, sem nem perguntar como ele estava fazendo suas pesquisas, snowbou Xavier quando foi curada, e agora deu essa surtada só porque viu os olhos vermelhos dele? Achei meio zoado isso aí. Depois de ouvir um discurso digno de vilão louco, Rebecca aproveita a distração de Essex e corre para longe dele. Essex então foge sozinho, enquanto o povo destrói seu laboratório e sua pesquisa. O incidente faz com que os Grey passem a ajudar em segredo os mutantes espalhados pela cidade. Quanto a mim, viajei o mundo em busca de Essex, registrando a mortandade deixada por suas terríveis experiências, por seus infelizes homens novos. Ficou ruim chamar as experiências de Sinistro de Homens Novos, ou New Men em inglês. Comentamos alguns vídeos atrás que esse é o nome dado às criações do Alto Evolucionário. Vemos aqui China, Rússia, Nova York e outro lugar que parece ser na América do Sul. Voltamos ao presente e passado, com a polícia e Xavier prestes a invadir uma casa. Consegui as amostras que queria, Dr. Essex. Jack, seu idiota! Eu lhe disse que queria estar viva! Eu lhe dei vida, Jack! E você sabe muito bem que eu posso desfazer minha própria criação! Desculpe. Notem que Essex chama o homem de Jack. O desenho dá a entender que esse homem é Jack o Estripador. O local e a época dos seus crimes são praticamente os mesmos mostrados no episódio. Jack o Estripador foi o nome dado a um serial killer que matava mulheres e roubava seus órgãos internos. O assassino nunca foi capturado. Esses casos aconteceram na região de Whitechapel, aquela que o desenho citou antes. Sinistro diz que criou Jack, o que fez muitos pensarem que no desenho ele possa ser um clone de Sinistro. Nos quadrinhos, Sinistro se especializa em criar clones. Essa não é a primeira vez que Jack aparece na Marvel. Ele fez uma aparição em 1945 no quadrinho All Select Comics, edição 7. Desculpe, Dr. Essex. Essex não existe mais. Deste dia em diante, vocês me chamarão de Senhor Sinistro. A equipe chega ao local, mas Sinistro não estava lá. O episódio dá a entender que Sinistro e Jack já estavam dentro de um navio naquele momento. Observação final. Receio agora que não o pegarei em minha vida. Em inglês, ele não fala observação final. Ele comenta que Sinistro deixou o livro como uma última provocação. E agora, no presente, vemos que o livro está na posse do Professor Xavier, que ainda se preocupa com as ações de Sinistro. Notem que tinha um óculos marcando a página do livro, indicando que Xavier precisa deles para ler. Esse episódio foi baseado na série Further Adventures of Cyclops and Phoenix, lançada em 1996. A história também se passa em 1859, mas diferentemente do desenho, conta com a aparição de Apocalipse, Ciclope e Jean, que acabaram sendo transportados no tempo. Nos quadrinhos, Rebecca está grávida do segundo filho, e não doente como no desenho. Quem tinha doença incurável era o primeiro filho do casal, que acabou morrendo. E esse acontecimento faz com que Sinistro inicie suas experiências. E outra grande diferença é a origem dos poderes de Sinistro. Nos quadrinhos, seu corpo é modificado pelo Apocalipse. Nos créditos, temos cenas do episódio na Terra Selvagem. Uma pena que mudaram a voz do anfíbio. Agora vamos levá-los pro mestre. O dia da formatura. Chegamos ao último episódio do desenho. Ele começa com uma discussão sobre um projeto de lei para aplicar restrições aos mutantes. Logo no início, vemos uma sutil referência ao desenho do Homem-Aranha. Um furgão da J3, a empresa televisiva de J. Jonah Jameson, aparece nessa cena.
Durante anos, eu venho tentando alertar vocês. Primeiro, em Londres, 93, milhões em perdas. Segundo, o asteroide nuclear deles chocando-se com o nosso planeta. Terceiro, guerreiros da liberdade, mutantes, arrasam uma cidade da ex-União Soviética. Ele cita o asteroide M, que apareceu na 4ª temporada, além da batalha na região da antiga União Soviética, que aconteceu na 2ª temporada. Os mutantes da foto não parecem ser conhecidos. Se caso você reconheça algum mutante nesse episódio que eu não falei, escreva nos comentários. Restrição, Sr. Gairet. Sua preciosa lei fala em pegar cidadãos americanos inocentes e tratá-los como prisioneiros de guerra. Pois é, parece que esse é Henry Peter Gyrich, ou quem sabe algum parente dele, já que ele está com um visual completamente diferente do que foi mostrado antes no desenho. Notem que Xavier tosse enquanto fala. Fera comenta que o esforço para combater essa legislação antimutante deixou o professor exausto. Mutantes ao redor do mundo assistem ao debate. Vemos os Morlocks sendo representados por Ape, Scaleface, provavelmente uma má representação de Tommy, e Callisto. Do outro lado, ainda temos Leech e Sander. Eu posso estar forçando a barra, mas esse mutante pode ser Roberto da Costa, o mutante brasileiro Sunspot, ou Mancha Solar como é conhecido no Brasil. Seu poder é a absorção de energia, principalmente a energia do Sol. Com isso, ele pode voar, aumentar suas capacidades físicas e disparar rajadas de energia. Ele é um conhecido membro dos Novos Mutantes e vai aparecer no filme. Sunspot já apareceu em X-Men Evolution e no filme Dias de um Futuro Esquecido. Nesse grupo de mutantes, reconhecemos Feral, Sunfire e Tusk. Sunfire agora aparece usando sua máscara, mas nos episódios antigos ele não a usava. Alguns dos mutantes ali apareceram nas fotos mostradas por Gyrich. Provavelmente, eles foram baseados nos mutantes que apareceram no episódio de Genosha. Será que Charles Xavier poderia ser um maldito mutante também? Vamos lá. Um líder dos mutantes e eu o revelei! Interessante notar que muitas pessoas não sabiam que Xavier era um mutante. Só achei zoado essa revelação ser feita por causa de um controle remoto aleatório. Viram só? Estão em todos os lugares, não confiam em ninguém. Pessoas normais que defendem os mutantes também são mutantes. Gyrich fala não confiam em ninguém. Em inglês, ele tenta pôr medo nas pessoas, falando para não confiarem em ninguém. A personalidade de Gyrich nesse episódio está mais parecida com a do Graydon Creed. Parece que é algum tipo de anulador de energia. Deve estar sintonizado nas ondas cerebrais do professor. Não é bem um anulador de energia, já que todos ali sentiram o poder descontrolado do Xavier. Em inglês, Fera diz que o aparelho era um tipo de, digamos, desregulador de energia. Estamos perdendo tempo. Ciclope, é tarde. Se Wolverine, o mutante protagonista, falou que é tarde demais, então... O que adianta, Hank? Fico feliz em dizer, Logan, que pela primeira vez seus extraordinários sentidos se enganaram. A mente determinada do professor ainda está lutando para mantê-lo vivo. Os X-Men saem de Washington e voam rapidamente para a mansão. Enquanto isso, eles já tentam estabelecer contato com Moira na Ilha Muir, para que ela ajude de alguma forma. Depois desse acontecimento, um grupo mutante numa ilha remota começa a discutir. Eles não vão descansar enquanto não destruírem a todos nós. Foi apenas um demente. Nós nem sabemos se Xavier ficou ferido. Isso não importa. Você não entende. Xavier era tão normal quanto nós, mutantes. Ele era famoso, rico e de aparência humana. Tão normal quanto nós, mutantes, ficou estranho. Em inglês, Sunfire comenta que Xavier era o mais próximo de um humano comum, já que pouco aparentava ser mutante e era difícil identificar seus poderes. Os olhos dele ficaram meio estranhos nessa cena. Me lembrou até os olhos da ninhada aqui no desenho. Outra coisa que eu achei esquisita é esse efeito na TV, com Xavier congelado e piscando. Além da já citada Feral, consegui reconhecer Mariana, aquela Morlock que aparece no episódio especial de Natal, e o mutante Kangaroo, que tem esse visual meio He-Man. Nós finalmente vamos dar aos humanos uma amostra do seu próprio veneno. Eu entrei em contato com mutantes em todo o globo. Eles estão prontos para lutar. Quem está comigo? Eu fico imaginando quantas ligações internacionais Sunfire conseguiu fazer, sendo que não deve ter passado nem meia hora que Xavier foi atacado. Ainda vemos mais um mutante conhecido, o Morlock Moe.
O professor não poderia estar em melhores mãos. Hank e Moira certamente o ajudarão. Não me trate como criança, Tempestade. Fala a verdade. Relaxa, pequena. Ela só está dizendo o que todos queremos ouvir. Acho que essa é a primeira vez que Jubileu aparece com seu uniforme nessa nova animação. Notem que sua luva agora é azul, ao invés de amarela. Tempestade também aparece com o cabelo mais liso. Moira revela que não sabe como curar Xavier. Fera então lembra que a tecnologia avançada de Shi'ar pode ajudar o professor. E como é que vocês pretendem se comunicar com Lilandra sem a ajuda de Charles? Ela não está do outro lado da rua, vocês sabem. Jimmy, quem sabe em conjunção com seus poderes... Lamento, Hank. Lilandra e o professor possuem um laço telepático único e pessoal. É um truque ao qual eu não tenho acesso. Notem que a roupa de Jean está diferente. Isso pode ser um choque para alguns, mas a roupa dela não era só aquela parte preta e azul. Nas temporadas anteriores, parecia que ela usava uma mini roupa e que tinha bolsos nas pernas. A cor amarelada nos braços e nas pernas fica mais parecida com a versão dos quadrinhos. O noticiário registra alguns ataques mutantes, até mesmo em países como Hong Kong e Irã. Os mutantes já esperam que Magneto apareça e lidere uma revolução. Notem que aparece um fundo verde atrás da repórter, apesar dela estar gravando no meio da rua com uma van atrás dela. Enquanto isso, um Charles Xavier convalescente dirigiu essas palavras a seus irmãos mutantes. Companheiros mutantes, se o ataque à minha pessoa de algum modo levou vocês à violência, eu imploro, fiquem calmos. A dublagem deu uma vacilada na cena e acabou falando fiquem calmo. Outro detalhe é a máscara de Scott que não vai até o cabelo nessa cena, diferente da cena anterior. Para a WJVK, falou Trish Tilby. Essa personagem existe nos quadrinhos. Trish Tilby é uma humana comum que aparece nos quadrinhos da X-Factor. Ela teve um relacionamento amoroso com Fera e acabou sendo peça importante em algumas histórias dos mutantes. Ah, e não confundam ela com a Trish Walker do seriado Jessica Jones. As duas são personagens diferentes. O desenho deixa a gente pensando como que Xavier falou na TV, sendo que ele está inconsciente. Mas logo depois, mostram que aquele na TV era Morfo. Achei excelente a ideia dele aparecer nesse episódio. Pena que a animação na sua transformação ficou sem graça, se compararmos com a das temporadas passadas. Quando o planeta está desmoronando, quem iria querer estar em outro lugar, a não ser com vocês? Nós sabemos quem temos que conter a seguir. Isso mesmo. Mais um pequeno detalhe para cuidarmos. Magneto chega na ilha para liderar os mutantes revoltosos. À direita aparece o mutante Toad, ou Groxo como é conhecido em português. Nessa cena, conseguimos ver a mutante Arclight. Aqui à direita, vemos o mutante Blockbuster. À esquerda parece ser Meryl, ou Medula como é conhecido em português. Ela é uma mutante que consegue controlar a forma e a densidade de seus ossos. Digamos que Spike, de X-Men Evolution, foi baseado nela. Meryl é uma personagem jogável em Marvel vs Capcom. E notem que aquele mutante que parece o Jax no Mortal Kombat volta a aparecer nesse episódio. Tempestade fala que a mensagem para Lilandra, por meios normais, demoraria 9 meses para chegar, e Xavier não vai aguentar todo esse tempo. Notem que o batom dela está rosa nessa cena, mas na outra aparece vermelho. Queria me ver? Preciso do seu conselho. Sempre é uma primeira vez. Jean acaba de usar o cérebro para fazer um reconhecimento psíquico de toda a situação. Os mutantes estão se dirigindo para Genosha. Sabe o que significa? Magneto. É a chance que ele esperava. Mostraram um mapa do Mediterrâneo ali, mas Genosha é uma ilha que fica na África, perto de Madagascar. Ciclope e Wolverine decidem tentar impedir Magneto sozinhos, mas Jean aparece e insiste em ir junto. Fui a primeira aluna de Xavier, Luca. Não vão deixar que tudo que ele defendeu seja destruído sem resistir. Fora de questão. Não pretendemos voltar desta vez. Ciclope, diga a ela que ela não vai. Eu não tive nenhum sucesso. A afirmação de Jean ser a primeira aluna está certa. Ela foi a primeira estudante na mansão, apesar de Ciclope ter sido o primeiro a realmente ser integrante da equipe dos X-Men. Achei ruim que alguns X-Men ficaram meio sem nada para fazer nesse episódio. Podiam ter levado eles junto, nem que fosse só para apoio, caso necessário. Temos que convencer apenas um homem. Isso vai convencer. Será melhor para todos nós se um Magneto vivo puder ajudar a acalmar as coisas. Está certo. Por enquanto. Estamos sobre Genosha. Parece que estão de prontidão. E pelo jeito, aquela pequena ilha mostrada antes era Genosha. Ela parece bem menor e menos estruturada do que aquela da primeira temporada.
Os X-Men, então, têm a grande ideia de pilotar o Pássaro Negro bem à vista para que Magneto o destruísse e achasse que a equipe morreu na explosão. O pior é que o plano dá certo. Não dava apenas para pintar o avião? Ei, Valentão, eu pensei que você gostasse de ser derrubado. Eu gosto mais de derrubar os outros. Wolverine comenta sobre pintar o avião. Acho que essa fala dele tem a ver com aquela tecnologia stealth que eles usaram no Pássaro Negro alguns episódios atrás. Conseguimos reconhecer Forearm e Random. Quem está aí? Vocês aí. Eu nunca vi vocês por aqui. Ei, a ilha é grande, pessoal. Quem é você? Da direção da escola? Em inglês, Wolverine pergunta se Sunfire é do grupo do livro anual. Nas escolas dos Estados Unidos, é comum ter um registro anual, com fotos de todos os alunos. Quem ajuda na elaboração dele acaba conhecendo todo mundo do colégio. Acho tosco que Ciclope faz barulho por nada, por simplesmente nada. Espera aí. Eu conheço vocês. Já estiveram nessa ilha antes. Não sei como Sunfire sabe que o trio já esteve em Genosha. Os três realmente foram para lá resgatar o resto da equipe, mas Sunfire não chegou a vê-los, porque não desceram do Pássaro Negro. Antes que os X-Men fossem interrogados, Magneto começa a falar, chamando a atenção de todos os mutantes da ilha. Temos uma grande mistureba de cameos aqui. Vemos Moondragon, a filha de Drax, o Destruidor, Dawn Silk, aquela personagem do futuro de Cable, e Copycat, uma das namoradas de Deadpool. Depois, vemos o mutante Reaper à direita. Já falamos sobre esses personagens em outros vídeos. Nessa cena, pintaram errado a máscara de Sunfire. A máscara fica com cor de pele, ao invés do vermelho como era antes. Também vacilaram com os olhos de Reaper, que ficaram sem contorno preto. Os X-Men encontram um caminho para chegar até Magneto, sem que ele percebesse. E por isso que... Espero não termos chegado na hora errada. Nós estamos aqui para falar com você. Eu aprovo a sua ressurreição milagrosa, mas nada que possam dizer me interessaria. Ficou um pouco estranha essas sobrancelhas bem aparentes de Magneto, já que na outra cena ela fica escondida na sombra do capacete. Eles começam a lutar e mais uma vez Magneto consegue usar seu poder facilmente em coisas que não parecem ser de metal. Outra coisa que eu acho estranha é a passividade dos mutantes que estão em Genosha. O Pássaro Negro explodiu e eles não fizeram nada. Magneto parou seu discurso do nada e ninguém estranhou. Tá acontecendo uma batalha lá em cima e eles nem sabem. Durante a batalha, o poder psíquico de Jean fica descontrolado por causa do poder de Magneto. Xavier não atacaria primeiro. Ele não deu a vida para que você pudesse destruir tudo que ele mantinha sagrado. O que quer dizer? Xavier está morrendo. Mas vi a mensagem dele na televisão. Aquele era Morfo. A notícia da saúde de Xavier deixa Magneto abalado, e Jean tem a ideia de pedir ajuda a ele. Uma mensagem telepática para Lilandra é a única esperança de Xavier. Você pode conseguir superalimentar a mente, assim como fez com a minha. As ondas cerebrais dele são eletromagnéticas. Você mente para me torturar. Existem explicações científicas sobre o eletromagnetismo das ondas cerebrais, e provavelmente o desenho se baseou nisso para fazer a afirmação. E assim, os roteiristas conseguiram uma boa forma de fazer Magneto se tornar um aliado nesse episódio. Apesar de estar perto de iniciar seu plano contra os humanos, Magneto vai à mansão para ajudar Xavier. Concentre seus poderes magnéticos nas ondas cerebrais dele e aumente-as em doses graduais. Mas tome cuidado. Se ele vier a falecer enquanto estiver ligado a você, o esforço psíquico pode destruir você também. Eu entendo. O procedimento dá certo, e a onda psíquica vaga o universo. Além disso, Xavier acorda. Ele aproveita esse momento de consciência e fala suas palavras finais com cada uma das pessoas presentes na sala. É um momento emocionante, que faz praticamente todo personagem chorar, e alguns espectadores também. Quando Xavier perde a consciência de novo, parecendo que morreu de verdade, eis que chega Lilandra, a Imperatriz Shi'ar. Chegou tarde demais, Lilandra. Para a ciência humana, sim. No entanto, vocês tinham razão ao supor que nós, de Shi'ar, temos técnicas além da sua compreensão, que serão muito úteis. Então ele vai sobreviver. Sim, mas somente sob cuidados de Shi'ar. Os comunicadores de Tempestade não estão pintados de vermelho, e Vampiro aparece sem luvas.
Antes de ir embora com Lilandra para ser tratado pelos Shi'ar, Xavier mostra que ainda está vivo depois de receber um beijo. E assim termina o episódio. Esse episódio foi inspirado no quadrinho Uncanny X-Men edição 200, de 1986. Numa batalha contra os Fenrirs, Xavier, que já estava mal fisicamente por causa de batalhas consecutivas, quase morre afogado e tem um ataque cardíaco. Magneto salva Charles de morrer afogado e Lilandra leva Xavier para ser tratado adequadamente. Nesse quadrinho, Xavier pede para Magneto cuidar do grupo dos Novos Mutantes enquanto ele estiver fora. Nos créditos, temos cenas do episódio em que Xavier lembra da origem dos X-Men. Algumas cenas aparecem em preto e branco, diferentemente da exibição original. Triste mesmo é ter que ouvir essa frase. Não há mais X-Men. E assim, acabamos nossos vídeos de erros e curiosidades desse desenho que marcou nossa infância. Muito obrigado não só aos doadores, mas a todos vocês que assistiram e incentivaram esse projeto. Chegamos até aqui graças a vocês. Em breve, darei mais informações sobre erros e curiosidades de outros desenhos.